Sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor, ó vem, Senhor, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor, ó vem, Senhor, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Bom dia para você que está aí assistindo, e quero te saudar com a maravilhosa graça e paz do nosso amado e eterno Salvador Jesus Cristo. É um privilégio nós podermos nessa manhã separarmos um tempo das nossas vidas para ouvirmos a palavra do Senhor, para estudarmos a palavra do Senhor e assim podermos aprender mais desse Deus que é maravilhoso conselheiro, que é Deus forte, que é Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quero nessa hora te convidar a fechar os seus olhos e para que nós juntos possamos conectar as nossas mentes e os nossos corações ao Deus eterno e todo-poderoso.
Pai querido, Pai amado, Pai eterno, Deus de toda graça, Deus de todo poder, Deus de maravilhas, ó Senhor, nesta manhã nós somos gratos a Ti pelo dom da vida, somos gratos, ó Deus, a Ti pela salvação em Cristo Jesus, somos gratos, ó Deus, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ti e pelas Tuas feridas nós somos sarados fisicamente, somos sarados emocionalmente, somos sarados espiritualmente. Nesta hora, Senhor Deus, neste lugar, Te pedimos e invocamos, ó Deus, a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que Ele venha aos nossos encontros, Senhor Deus, e fale, Senhor, aos nossos corações nessa hora. Prepara, Senhor Deus, as nossas mentes, ó Deus, prepara o nosso ser, ó Deus, para ouvir a Tua doce e suave voz. No nome de Jesus nós oramos e bendizemos a Ti. Amém e amém. No nosso último encontro, nós iniciamos o estudo do capítulo 10. Estamos aí estudando a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E no capítulo 10, então, naquele momento que foi o nosso último encontro, nós fizemos a primeira parte deste capítulo, onde nós vimos que Paulo vai levantar algumas questões acerca da igreja de Corinto, e em relação a essas questões, Paulo estava muito insatisfeito com a forma como a igreja começou a se comportar, e ali então ele se vê na necessidade, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, de trazer algumas exortações, de trazer algumas admoestações, de trazer ali conselhos para aquela igreja, uma vez que o comportamento dela já não estava de acordo com a palavra de Deus. E ali então Paulo começa a elencar alguns pecados que adentraram ali na vida daquela igreja, e Paulo então usa a semelhança do povo de Israel, aquilo que aconteceu ao povo de Israel no deserto, e para que fazendo esse paralelo, a igreja de Corinto então pudesse despertar, pudesse fazer uma autoavaliação e pudesse ver o que realmente estava acontecendo ali dentro daquela igreja, que precisava então de um conserto com Deus. E aí naquele momento nós fizemos toda uma exposição daqueles pecados então que Paulo vai mencionar, e eu fiz um paralelo exatamente com a nossa vida, de que muitas vezes nós precisamos parar a nossa caminhada, a nossa jornada, e fazer uma autoanálise para verificarmos se a nossa conduta, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, ela realmente está coerente com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, nessa manhã, nós vamos dar continuidade no estudo do capítulo 10. Quero convidar então você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 14 e leremos então até o final do capítulo, e inclusive o primeiro versículo do capítulo 11. Então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14, e leremos também o primeiro versículo do capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que eu digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não compartilhavam do mesmo altar? Então, o que estou tentando dizer, que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância, ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios, e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e também o cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Versículo 25. Portanto,
vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem, como ao que lhes oferecem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam, por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Versículo 1 do capítulo 11. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Irmãos, como eu falei no início então, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, Paulo vai tratar com a igreja de Corinto sobre a questão da liberdade cristã. Como nós já mencionamos, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma diversidade grande de pessoas que se converteram do judaísmo e aí se converteram ao cristianismo, pessoas que eram pagãos e aí se converteram ao cristianismo, outras pessoas que não tinham fé nenhuma e acabaram se convertendo ao cristianismo. E chegou um determinado ponto que essa igreja, ela começou então a se perder dentro da liberdade cristã, ao ponto do apóstolo Paulo, então no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, ter que exortar aqueles irmãos acerca da liberdade cristã e acerca da responsabilidade como cristão que eles tinham. Então, o desfecho do capítulo 10, que nós vamos tratar aqui nessa manhã, é exatamente sobre a questão dessa responsabilidade. E tratando sobre a questão da responsabilidade cristã, é um ponto extremamente importante para a nossa caminhada, porque eu sempre digo que a nossa regra de fé principal é a palavra de Deus. Tudo que eu e você devemos pensar, como devemos agir, como devemos falar, tem que ser pautado na palavra de Deus. Isso é fácil? Não é fácil, nem um pouco fácil. Por quê? Porque dentro de nós tem duas naturezas. Tem a nossa natureza humana, ainda o que a gente chama do velho homem, que fica ali adormecido e às vezes fica bem acordadinho, manifestando ali a natureza velha. E também você tem o que? A natureza espiritual, do homem nascido de novo. E a palavra de Deus, ela vai dizer que eles ficam brigando entre eles, porque é a carne e o espírito militando um contra o outro. E quem vai vencer? Aquele que for mais alimentado. E o que pode te alimentar? O que pode alimentar o ser espiritual que nós temos dentro de nós, o homem nascido de novo, aquele onde Deus fala aos nossos corações, onde o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. O que faz esse homem florescer, o que faz esse homem espiritual crescer, o que faz esse homem espiritual se desenvolver e amadurecer é a palavra de Deus. Então Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos ali, exatamente em relação à questão da responsabilidade que cada um deles tinha com relação ao cristianismo. E por quê? Porque muitos entenderam que pelo fato deles terem a graça, pelo fato deles terem sido salvos por meio da graça, eles poderiam viver de qualquer forma, que estaria tudo certo. Por quê? Porque eles estariam cobertos pela graça. E aí Paulo então se vê na necessidade de escrever então 3 capítulos falando da liberdade cristã e fechando o capítulo 10 tratando acerca então da responsabilidade que eu, você e todo aquele que quer ser um discípulo de Cristo, que quer ser um seguidor de Cristo, precisa ter. Existem alguns textos da Bíblia, nós já mencionamos alguns deles em alguns dos nossos encontros, que eles são textos bem pesados. Quando Jesus vira dentro de um dos seus discursos, Jesus fez vários discursos, vários sermões,
E dentro de um deles ele vira e fala assim: olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, que aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer realmente me seguir, vai precisar negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e aí sim deve me seguir. E ali então, naquele momento, quando Jesus terminou de falar aquele texto, há muitos seguidores ali, muitas pessoas que vinham acompanhando Jesus nos seus discursos, nos milagres que ele vinha realizando, entendeu que aquela palavra era pesada demais, e muitos então acabaram voltando para as suas antigas vidas, muitos acabaram voltando para os seus antigos afazeres. E aí, num determinado ponto, Jesus vira para os discípulos também, principalmente para os apóstolos ali, para os 12 que eram mais próximos a ele, e aí fala assim: olha, se vocês também quiserem partir, fiquem à vontade. E aí Pedro, então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vira e fala: Senhor, para onde nós poderíamos ir se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu e você, como cristão, nós temos essa responsabilidade de pregarmos a palavra de Deus e de compartilharmos as boas novas e de compartilharmos a palavra de vida eterna. E dentro dessa responsabilidade, então, Paulo vai trazer nessa manhã uma orientação, e talvez você já tenha lido esse texto, talvez você já tenha parado para tentar entender o que Paulo queria dizer para a igreja ali naquele contexto, e não tem entendido absolutamente nada, porque Paulo está dizendo: tem uma comida de ídolo, tem uma comida que é de demônio, como é que fica tudo isso? E aí às vezes a gente passa ligeiro pelo conhecimento da palavra de Deus e passa desapercebido de como que tais informações podem se aplicar à minha vida e à sua vida. E eu quero te dizer o seguinte: a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e a palavra de Deus, ela sempre traz um ensinamento para a minha vida e para a sua vida. E como é que a gente pode entender e experimentar isso? Basta você abrir a Bíblia todas as manhãs e pedir que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração por meio da Santa Palavra, por meio da palavra dele. E pode ter certeza que Deus fala, basta você se dispor a ouvir aquilo que ele quer falar ao seu coração, ao meu coração e ao coração de todo aquele que se achega a ele com o coração aberto, pedindo para que ele fale. Eu tenho certeza que ele vai falar nessa manhã, segundo a palavra dele, por meio do estudo que nós já estamos fazendo, e ao longo do estudo você vai ver que tem detalhes na sua vida, tem detalhes da minha vida, que esse texto se aplica, e que certamente nós vamos aí estar meditando ao longo da semana, daquilo que Deus nos tem falado nesse momento, mas daquilo também do que Deus ainda vai falar para mim e para você ao longo desses próximos dias. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que Paulo então vai chamar a atenção da igreja de Corinto diante de um problema. E qual que era o problema? Existia então uma situação, problema, e aqueles irmãos, alguns irmãos daquela igreja, eles estavam participando, obviamente, da ceia do Senhor, que é uma ceia onde eu e você celebramos na nossa igreja, na Igreja Cristã Presbiteriana do Guará. A gente escolhe normalmente o primeiro domingo de cada mês para fazer a relembrança da memória de Cristo. Então nós ceamos uma vez por mês. Algumas igrejas fazem mais vezes, não existe uma regra com relação a isso, mas a verdade é que a ceia do Senhor, ela era praticada na igreja de Corinto, e os irmãos daquela igreja, então, eles participavam daquela ceia, mas tinha alguns irmãos que, além de participarem da ceia do Senhor dentro da igreja, como parte do rito cristão, também vinham participando dos cultos pagãos. Então vinham participando também das oferendas aos templos pagãos que existiam naquela época ali na região de Corinto. Nós falamos que, pelo fato de Corinto estar ali presente na Grécia Antiga, então você tinha ali, por exemplo, o templo de Afrodite, o templo de Apolo, e eram templos, então, templos pagãos, segundo as escrituras, que eram feitos cultos e eram feitos uma série de oferendas, uma série de sacrifícios àqueles deuses tidos como deuses gregos. E Paulo então recebe essa informação de que alguns irmãos estavam compartilhando da mesa do Senhor e também estavam continuando a frequentar os templos pagãos. E aí então Paulo vai escrever
a esses irmãos, informando a eles: olha, vocês não podem participar da ceia do Senhor, ou da mesa posta em homenagem ao Senhor, ou em memória ao Senhor, e participar também de cultos pagãos. Por quê? E aí Paulo vai dizer, porque na verdade nos cultos pagãos você tem os ídolos, e aqueles ídolos eles não são absolutamente nada, mas na verdade aquelas oferendas são feitas na verdade a demônios. E aí Paulo vai dizer: eu não quero que vocês tenham parte com demônios. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, se vocês estão com Cristo, vocês não podem participar dos cultos pagãos, vocês não podem participar de outras oferendas, porque a oferenda maior já foi feita quando Jesus foi crucificado na cruz. E ali Paulo também vai fazer um fechamento, porque essa questão do culto pagão ainda tinha a questão da comida sacrificadas aos ídolos, porque por incrível que pareça o assunto comida virou uma polêmica dentro da igreja. Então você perceba o seguinte, que polêmicas muitas vezes dentro da igreja não são assuntos atuais. Polêmicas dentro da igreja, elas já acontecem há milhares de anos. E por que disso? Porque nós todos somos seres humanos, nós somos imperfeitos, e todos nós estamos aqui num processo de amadurecimento. Não tem ninguém melhor do que ninguém, só tem uma pessoa na face dessa terra que é perfeita, e é Jesus Cristo glorificado. Nós só teremos a perfeição no dia que nós formos para a glória de Deus, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós conviveremos uns com os outros, e nós estaremos aprendendo uns com os outros. Às vezes a gente erra, às vezes o outro erra com a gente, às vezes a gente é magoado, às vezes a gente magoa os outros, às vezes a gente é machucado, às vezes a gente machuca os outros, e é isso mesmo, ser humano é ser isso. Mas aí, como cristão, nós precisamos reconhecer as nossas falhas, as nossas imperfeições, reconhecer quando nós erramos, e mais do que isso, termos a humildade de sempre que precisar, chegar ao próximo, ao nosso irmão, ao nosso amigo, ao nosso colega, ao nosso familiar, ou qualquer uma das pessoas que se sentiu ofendidas por nós, e pedir perdão. Então, o que acontece? Voltando para a questão aqui, o assunto comida se tornou então uma polêmica dentro da igreja. Então, o que acontecia? Existia uma forma, lá no capítulo 8 a gente vê isso com mais clareza. Então muitas pessoas que iam fazer as suas oferendas dentro dos templos pagãos, eles levavam como forma de oferenda comida, e normalmente eram carnes, e eram carnes de ótima qualidade. Eles não levavam carnes de segunda, não levavam xepa, não levavam resto, eles levavam o que tinha de melhor para as oferendas lá nos templos pagãos. E aí eu fico pensando, só fazendo um parênteses aqui, quantas vezes eu e você, que dizemos que temos a verdade de Deus, que dizemos que acreditamos em Deus, mas fazemos a coisa para Deus de maneira meia boca, não é mesmo? Às vezes nós fazemos as coisas para Deus de modo imperfeito, às vezes a gente faz as coisas para Deus do tempo que nos resta, às vezes a gente nem faz nada para Deus, não é mesmo? E só sabe muitas vezes reclamar. Então o que acontece? Essas problemáticas então, do que eu tratei agora, lá na igreja de Corinto estava relacionada à questão de comida. Então algumas pessoas entendiam que não tinha problema nenhum, porque assim, eram feitas oferendas lá nos templos, eles estavam debaixo da graça, e o que acontecia lá naqueles templos pagãos não afetava em absolutamente nada esses irmãos. E ao ponto desses irmãos também, daquilo que era ofertado lá no tempo pagão, eles comiam, eles vendiam no supermercado, eles levavam para a casa deles, e isso começou a gerar uma problemática enorme dentro da igreja. Por quê? Porque tinha alguns irmãos que achavam que não tinha nada a ver, tinha outros irmãos que achavam que isso tinha problema sim, e era errado fazer isso, e isso começou a gerar divisão dentro da igreja. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como eu já falei, ele vai trazer uma orientação para aquela igreja neste sentido. Por quê? Porque o problema deles era em relação à questão de alguns irmãos que estavam indo aos templos pagãos, quando outros irmãos entendiam que não podia fazer isso, e de irmãos que comiam comidas, a carne oferecida
aos ídolos, seja eles que seja a carne que eles compravam no supermercado, ou quando ia para a casa de algum incrédulo que era oferecido, e aí então a pessoa também fazia o consumo dessa carne, dessa comida, porque estava lá, era o almoço, por exemplo, e era o que era oferecido. Então Paulo vai trazer uma solução, Paulo vai trazer uma explicação para quê? Para que o conflito pudesse ser dirimido e esse conflito ele acabasse de uma vez por todas. E para quê? Para que dentro da igreja pudesse prevalecer a harmonia, para que dentro da igreja pudesse prevalecer o amor e para que dentro da igreja pudesse prevalecer a unidade. Então, dentro da situação problema que Paulo traz neste texto, Paulo vai dizer, olha, primeiro, ir ao templo pagão não é bom, está errado. Por quê? Porque na verdade o que acontece lá são oferendas a demônios, e eu não quero que nenhum de vocês tenham parte com demônio. Por quê? Porque na verdade agora vocês têm parte com Deus. Segundo, aí Paulo vai dizer, olha, no tocante, se você for convidado por alguém, por algum incrédulo, por algum pagão, e ele te convidar para comer na casa dele, e ele não disser absolutamente nada sobre aquela comida, você dá graças a Deus, porque do Senhor é a terra e toda a plenitude que nela há, e você come tranquilamente, sem peso na consciência. Mas tem uma outra questão, se porventura falar que aquela comida é uma comida consagrada a ídolo, você não come, não por conta da sua santidade, ou não por conta da sua fé, mas por conta da outra pessoa, da consciência da outra pessoa. Para quê? Para que ela possa ver que existe distinção entre aquilo que a gente acredita como cristão, ou daquilo que a gente acredita como a palavra de Deus nos diz, e daquilo que porventura a pessoa, do ídolo que a pessoa serve, ou da crença que a pessoa serve, para que ela possa ver que há distinção entre o Deus da Bíblia e os outros deuses que estão espalhados aí na terra. Então a questão principal do fechamento desse texto era exatamente com relação a isso que eu falei. Então você tinha essa problemática da carne, lá das carnes consagradas a ídolos, e Paulo então traz à luz essa situação e ele traz uma solução. E aí você pode estar pensando assim, poxa, mas hoje em dia não tem mais nada disso não, assim, é difícil você pensar, quem é que vai para um templo sacrificar a carne a ídolo, quem é que vai para um templo comer no mercado carne sacrificada a ídolo, ninguém pergunta mais isso. É verdade, porque os tempos mudaram, mas ainda tem algumas religiões, tem algumas seitas que oferecem animais aos seus deuses. Basta você fazer uma pesquisa na internet que você vai ver sobre isso. Mas eu queria ir mais fundo nessa manhã para a gente tratar acerca desse tema, porque como eu falei, nós estamos tratando a respeito da responsabilidade do cristão. E esse texto ele me chama a atenção em 3 pontos principais. E aí eu queria que a gente meditasse em cima disso também. O primeiro ponto é que Paulo ele vai destacar que eu e você precisamos ter uma vida de santidade. Eu e você precisamos ter uma vida de santidade como crentes, como cristãos, como aqueles que são fiéis a Deus. E como é que funciona isso? Antes de eu falar de santidade, eu queria dar 2 passos atrás, para você entender onde é que eu quero chegar. A Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 12, que eu e você vamos prestar contas a Deus um dia. A Bíblia diz que nesse versículo, que todos nós prestaremos contas das nossas vidas diante de Deus. Eu vou prestar conta da minha vida, você vai prestar conta da sua vida, e todas as pessoas que você conhece vão prestar conta das suas vidas diante de Deus. E aí naquele dia segundo a palavra de Deus diz, segundo a Bíblia diz, nós seremos julgados por Deus. Nós seremos julgados. E ali então Deus vai julgar algumas questões da minha vida e da sua vida. E aí nesse julgamento tem alguns pontos desse julgamento. E a Bíblia diz o seguinte, que primeiro eu e você vamos dar conta daquilo que nós fizemos nessa terra. E aí eu não sei você nessa hora, mas assim, eu já fiz muita coisa errada. E olha que eu não estou falando assim de matar, de roubar,
de prostituição, de adultério, não estou falando nada disso. Mas eu vejo claramente diante da palavra de Deus, quando eu sento e eu olho na palavra de Deus e eu medito na palavra de Deus e a palavra de Deus começa a mostrar as minhas falhas, que realmente eu já fiz bastante coisa errada. Mas você pode ser melhor do que eu, e aí você pensar assim, não, mas acho que fazer coisa errada eu estou bem, não estou mal não nesse quesito. Mas a Bíblia diz que além daquilo que nós fizemos, nós vamos prestar contas a Deus daquilo que nós falamos. E eu não sei quanto a você, mas eu já falei um monte de besteira também, porque imagina quando você está nervoso, imagina aí quando naquela hora que, né, o sangue sobe a cabeça, de repente sai uma palavra que não era para sair da sua boca, não era para sair de você, e aí o que acontece? Eu me assusto, porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, e é por isso que eu e você precisamos examinar o nosso coração diante de Deus o tempo todo. Mas você pode ser melhor do que eu, obviamente, e aí você fala assim, olha, não, quanto aquilo, prestar conta quanto aquilo que eu fiz, quanto aquilo que eu falei, eu estou na boa, mas a Bíblia diz também que nós vamos prestar conta das nossas omissões, porque você sabe que tem aquele que fala assim, não, na verdade, eu não estou nem do lado da igreja, esse negócio de ser cristão dá muito trabalho, eu também não acredito em nada do outro lado e tal, então na hora H Deus vai me absolver, porque na verdade é aquela coisa, Deus, eu preferi ficar ali no meio termo, não me enchendo o saco de ninguém, não dando trabalho para ninguém, e eu vivi minha vida de maneira tranquila, sem dar trabalho para ninguém, sem muitas expressividades, sem muita expressão. E aí Deus vai dizer o seguinte, mas o omisso, ele também tomou a decisão. E qual foi a decisão? A decisão de não escolher absolutamente nada. Ele tomou a decisão de se omitir, e ele também vai ser cobrado por isso. Mas existe uma outra questão também, que eu e você estaremos dando conta diante de Deus, naquele dia que nós nos apresentarmos diante dele, com relação aos nossos pensamentos. Todos os nossos pensamentos. Você já teve assim, já pensou assim, ai que raiva, dá vontade de matar fulano de tal? Pois é, você vai prestar conta disso aí. Ai que coisa, se eu tivesse uma oportunidade de dar na cara daquela pessoa. Já passou isso na sua cabeça? Pois é, eu sei, nós vamos prestar conta disso também. Então, quando a gente analisa a prestação de contas, eu não sei quanto a você, mas eu falo assim, nossa Deus, realmente quantas coisas eu sou devedor diante da tua lei, diante da tua face e naquele dia. E a própria Bíblia vai nos dizer lá na primeira carta de João, que se nós dizemos que não temos pecado, nós nos fazemos o quê? Nos fazemos mentirosos, e a verdade de Deus não está em nós. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, todos nós. Mesmo já tendo a salvação em Cristo Jesus, eu e você cometemos pecados. Não deveria ser assim, mas acontece. A diferença é que agora eu e você temos um advogado, e ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Mas se você está pensando nessa questão de prestação de contas, deixa eu te dar uma boa notícia. É que a palavra de Deus diz também que eu e você que nos achegamos a Deus, e eu e você que nos achegamos ao Senhor, nós somos então justificados por Ele. E o que é essa justificação? A justificação é que naquela obra da cruz do Calvário, ali naquele momento onde Jesus declarou, está consumado, todo aquele que se achega a Ele e se coloca diante dEle, e pede então perdão pelas suas faltas e pelos seus pecados, essa pessoa então, ela é coberta pelo sangue de Jesus, ela tem a sua vida restaurada, e no dia da prestação de contas, o que vai aparecer vai ser exatamente todos esses pecados e todas essas falhas cobertas pelo sangue de Jesus. E aí você deve falar assim, opa, mas que coisa maravilhosa, agora estou bem, agora está ótimo, porque eu entendi agora o que é a graça de Deus. Eu sou um homem pecador,
eu sou um homem falho, eu sou um homem que preciso de Deus, porque sem Deus, na hora da prestação de contas, a coisa vai, a giripoca vai piar, a coisa vai ser feia, mas agora que eu tenho a graça de Deus e esse sangue de Jesus que me purifica de todo pecado, então eu estou isento. Em parte está certo, só que a Bíblia, ela continua a nos dizer acerca desse trabalho que Deus desenvolve na sua vida, desenvolve na minha vida e desenvolve na vida de todo aquele que foi o quê? Que foi justificado pelo sangue de Cristo. E é aí que eu entro exatamente retornando ao texto de 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14, porque aquela igreja já era uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aquela igreja já era uma igreja que tinha Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Tanto é que o primeiro capítulo Paulo escreve aos santos da igreja de Corinto. Então, ou seja, Paulo já está escrevendo a pessoas que nasceram de novo, que foram convertidas e que já tinham experimentado um primeiro encontro com Jesus. Mas Paulo então prossegue dizendo o seguinte: olha, vocês já tiveram esse encontro com Cristo, a graça realmente está no meio de vocês, vocês foram batizados no Espírito Santo de Deus, vocês têm dons espirituais, eu verifico claramente a manifestação do poder de Deus no meio de vocês, só que tem um detalhe: vocês precisam continuar o processo de santificação na vida de vocês, e é exatamente isso que esse texto traz e que se aplica à minha vida e se aplica à sua vida, porque eu falei que nós temos uma prestação de contas, eu falei que nós somos então justificados por meio da fé em Cristo Jesus, e essa justificação então nos redime de toda falta e de toda falha que nós cometemos diante de Deus, mas nós também precisamos continuar o processo de transformação que Deus vai fazendo na minha vida e na sua vida. E esse processo de transformação, esse processo de amadurecimento, está ligado exatamente ao processo de santificação. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, a palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em outras palavras, o que o autor do texto lá em Hebreus está dizendo é o seguinte: que eu e você precisamos continuar a nossa caminhada, que eu e você precisamos continuar a nossa jornada de quê? De transformação na ação e no poder do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, não basta você aceitar somente: levantei a minha mão e aceito Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida, mas eu não quero mudar a forma ou a conduta de vida que eu tenho. Não é assim que funciona. Paulo está dizendo o seguinte: que é preciso que eu e você nos separemos, que nós mudemos a nossa conduta e o nosso estilo de vida. O nosso modelo de conduta e de vida agora é Cristo. Cristo precisa ser o agente principal que nos move às mudanças. Cristo precisa ser o agente principal que trabalha na minha vida e na sua vida, para que eu e você possamos ser diferentes. O nosso alvo de transformação precisa ser parecido com Cristo. Eu e você precisamos agora então trabalhar para sermos semelhantes a Jesus. E é por isso que Paulo vai dizer o seguinte, quando ele fala lá no versículo 11, lá no versículo 1 do capítulo 11, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam ser imitadores de Cristo, como eu sou imitador de Cristo. Você já é um imitador de Cristo? Será que nessa manhã você pode parar e falar assim: realmente eu sou um imitador de Cristo? Realmente quem olhar para a minha vida vai ver Jesus Cristo. Realmente quem olhar para mim vai querer se aproximar de Jesus, porque eu exalo o precioso perfume de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer essa pergunta. Eu preciso fazer essa pergunta: será que nessa manhã eu realmente estou exalando o perfume de Cristo? Será que nessa manhã eu sou um homem realmente que eu tenho me separado
me separado para poder seguir a Jesus como realmente Ele quer que eu siga? Será que nessa manhã eu posso parar e olhar para a minha vida e ver que a minha conduta, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, a forma como eu estou agindo, realmente ela exala Cristo na minha vida? São perguntas que nós precisamos responder, e o texto dessa manhã nos leva a essa meditação, porque Paulo pega o exemplo da igreja de Corinto aqui e fala para eles: vocês são santos, vocês são separados, vocês foram lavados no sangue do Cordeiro Jesus, e vocês precisam ter uma conduta de vida e um comportamento de vida diferente do mundo. Por isso vocês não podem mais participar da mesa do Senhor, e sobre a mesa do Senhor nós vamos tratar sobre ela de uma forma mais específica lá no capítulo 11. E aí Paulo fala: vocês não podem participar dessa mesa que é santa, dessa mesa que é solene, dessa mesa que é sublime, e querer participar também da mesa que é servida para os demônios. Então Paulo está dizendo para mim e para você, como é que esse texto se aplica? Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês que estão aí, se Paulo pudesse falar para nós, aqui do século 21, ele falaria: olha, vocês que estão agora no século 21, vocês também precisam ser santos, vocês precisam se separar para servir a Deus em santidade. Então este é o primeiro ponto. Só que Paulo também fala mais acerca disso aqui. Paulo diz o seguinte: olha, vocês têm que viver uma vida santa, tem que viver uma vida em santidade, vocês são separados para servir a Deus, então não dá para ficar se misturando da forma como o mundo mistura tudo num balaio só, e está tudo certo, e parece que nada, que tudo é igual e nada tem diferença de uma coisa com outra. E mais, Paulo fala o seguinte: olha, e no momento que vocês se separam em santidade, para andar em retidão diante de Deus, vocês também são chamados a dar o quê? A dar bom testemunho. Eu e você precisamos dar bons testemunhos. Eu e você precisamos fazer diferença nessa terra. Jesus falou que eu e você somos chamados para sermos sal, para sermos luz deste mundo. Aquele que um dia escolheu a Cristo para habitar no seu coração, ele é chamado para fazer diferença, ele é chamado com um propósito específico. E ele é chamado então para onde ele estiver passando, que ele possa fazer diferença na vida das pessoas. O nosso maior propósito nesta terra, enquanto nós estivermos aqui, é o quê? É compartilharmos das boas novas e sermos um grande instrumento nas mãos de Deus. Para quê? Para que outras pessoas também possam conhecer a palavra da verdade. E Paulo está dizendo o seguinte, então: olha, da mesma forma que vocês foram chamados, igreja de Corinto, vocês são chamados a serem santos, vocês precisam se separar, vocês também precisam dar testemunho de Cristo. Não é possível agradar a Deus e agradar ao mundo, é preciso fazer uma escolha. Eu e você precisamos fazer uma escolha. Quem nós realmente vamos querer servir? Quem realmente nós vamos querer seguir? Quem realmente, da parte de quem nós vamos querer falar? Os nossos comportamentos vai representar aquilo que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida, ou os nossos comportamentos vai representar aquilo que o mundo joga na minha cabeça e na sua cabeça? E nós precisamos entender também o seguinte, que o que nós escolhermos nesta terra vai repercutir por toda uma eternidade. Vou repetir: aquilo que eu e você escolhermos aqui nesta terra, aqui nesta vida, vai repercutir durante toda uma eternidade. Então, em cima disso que eu estou falando, eu posso te garantir uma coisa: eu e você não podemos errar, porque nós não teremos uma segunda chance. Nós não teremos uma segunda chance. O momento de decisão e de acertarmos e de nos colocarmos realmente diante daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida é agora, porque não haverá uma segunda chance. E nesse sentido de dar testemunho, nós precisamos então fazer a diferença. Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma pregação, e ali o pastor estava contando que um missionário uma vez foi fazer uma ação missionária na África, e a África, vocês sabem, são muitas tribos, e essas tribos com muitos deuses,
A maioria das tribos politeístas acreditam em muitos deuses, deuses da natureza e aquela coisa, aquela miscelânea de informações. E num determinado ponto, um missionário pregou para um indivíduo de uma das tribos, e aquele indivíduo ali naquele momento, ele entendeu que Jesus Cristo era o único Deus verdadeiro, e ele se converteu. E no que ele se converteu, ele voltou para a tribo dele. Ele voltou para quê? Ele voltou para dar testemunho. A alegria no coração dele era tão grande, que ele falou: eu não posso ficar com essa alegria só para mim, eu preciso compartilhar as boas novas, isso que eu aprendi agora, com o meu povo, porque o meu povo está sendo enganado, o meu povo precisa conhecer a verdade. E então ele voltou, aquele indivíduo, ele volta para a sua tribo, e ali quando ele chega, que ele começa a falar que Jesus Cristo é o Senhor, que só existe um Deus, que Jesus morreu na cruz, e daquele pouco que ele pôde aprender com aquele missionário, ele voltou e compartilhou. E qual foi a reação da tribo? A tribo se reuniu, os homens e as mulheres, amarraram aquele rapaz e castigaram ele para valer. Castigaram tanto que ele apanhou tanto que ele chegou a desmaiar, e aí eles pegaram, achando que ele estava morto, jogaram ele para fora da aldeia, mas milagrosamente, aquele rapaz, ele saiu com vida, ele saiu ileso não, mas ele saiu com vida, e ao acordar e recobrir o sentido, ele então retorna para a vila, e ao caminhar para a vila retornando, ele pensou: eu devo ter falado alguma coisa errada, o meu povo não deve ter entendido o que eu queria falar ao certo. E aí ele então, dentro do pouquinho que ele aprendeu, ele tentou recapitular, e ele foi lá e voltou de novo e pregou que Jesus Cristo era o único Deus, que Jesus Cristo era o Filho de Deus encarnado, que Jesus tinha vindo a esse mundo para salvar e nos redimir de todo o pecado, que ele foi posto numa cruz por causa da minha vida e da sua vida, aquele sangue que foi derramado foi para que eu e você pudéssemos ter a salvação e pudéssemos ter a nossa vida redimida diante de Deus. Mas o que aconteceu pela segunda vez? Os homens e as mulheres daquela tribo não recepcionaram ele muito bem. Mais uma vez, amarraram aquele homem, deram lapadas em cima dele, bateram nele com arame farpado, e aí falaram: agora morreu, e jogaram ele de novo para fora da vila. Aquele homem, ele escapou pela segunda vez, e ele recobriu o sentido e falou: eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, não é possível que o meu povo não está entendendo a mensagem. E ali ele pediu ajuda a Deus, falou: Deus, teu Espírito Santo está comigo, me ajuda a poder passar a mensagem para o meu povo, para que eles possam compreender que existe só uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Me ajuda, Deus, a passar a mensagem de tal sorte que o meu povo possa entender que só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E ali então ele voltou para a aldeia, só que na terceira vez que ele volta para a aldeia, naquele momento, quando foram pegá-lo, as mulheres já não tinham mais coragem de fazer a mesma coisa. E ali aquelas mulheres então, elas se prostraram, elas começaram a chorar, elas começaram a receber uma ação de Deus, um mover de Deus, uma presença de Deus tão forte que elas se quebrantaram, elas caíram no chão em choro. E os homens, vendo aquilo tudo, eles se assustaram também, e o poder de Deus foi tão tremendo ali naquele momento, que os homens também foram tocados e eles se quebrantaram, e a vila inteira se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus. O testemunho de um homem levou todo o povo dele a se converter ao cristianismo, a se converter ao Evangelho de Cristo Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus também te chama essa manhã para dar testemunho de Cristo. Deus me chama para dar testemunho de Cristo. E para que eu e você possamos dar testemunho de Cristo, eu e você precisamos viver uma vida em santidade. Não é uma vida de santarrão. Deus não quer que você viva uma vida de santarrão. Olha como é que tem, só falta a auréola no cucurucuzinho e as asinhas para virar um anjinho. Não é isso. Deus sabe que eu e você somos falhos. E uma das coisas que mais me impressiona é eu e você sermos falhos desse jeito, mas Deus chamou a mim e a você para sermos o instrumento, para sermos o embaixador dele aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que na verdade os anjos,
eles anelaram, eles desejaram ser os mensageiros das boas novas, mas Deus falou: vou mandar esse rapaz que está falando para essa turma aí agora, vou mandar você que está me assistindo aí agora, basta você fazer um compromisso com ele, basta você começar a se separar e falar: Senhor, eis-me aqui, como Isaías um dia olhou e falou: Senhor, eis-me aqui, eu sou um homem simples, um homem pecador, eu habito em meio a um povo pecador, mas estou aqui pronto para atender o teu chamado. Testemunho, precisamos dar testemunho de Cristo, a igreja precisa dar testemunho de Cristo, as nossas vidas precisam testemunhar o amor de Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando: olha, vocês precisam se separar em santidade, em comunhão, em unidade, vocês precisam buscar a presença de Deus, porque quanto mais a presença de Deus vocês buscarem, mais santos vocês vão querer ser, porque mais vocês vão querer se parecer com Ele. Paulo diz em segundo ponto que eu e você precisamos dar testemunho, e para dar testemunho eu e você precisamos mostrar que há diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Hoje em dia virou uma salada de fruta, e as pessoas muitas vezes estão perdidas, elas acham que é tudo a mesma coisa, e não é tudo a mesma coisa. O crente foi chamado para ser santo, o crente foi chamado para ser separado para uma boa obra, e nós precisamos mostrar às pessoas que só há vida e vida em abundância, que só há vida eterna na figura de uma pessoa só, e essa figura é Jesus Cristo. O mundo hoje está aí, as pessoas querem seguir pessoas mundanas, pessoas dessa terra, artistas das mais variadas ordens, seja nos esportes, seja na música, seja no teatro, seja no cinema, ou qualquer uma das áreas que nós temos da sociedade. As pessoas, vejo as pessoas falando: eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual Beltrano, eu quero ser igual Cicrano. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu e você precisamos buscar sermos semelhantes ao Filho de Deus. Eu e você precisamos buscar sermos semelhantes a Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Se você voltar e começar a estudar os evangelhos de Cristo, ali em Mateus, em Marcos, em João, em Lucas, se você estudar as cartas paulinas, se você estudar as cartas joaninas, as cartas de Pedro, você vai ver que em todas elas a mensagem é uma só: seja semelhante a Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que buscar, e é com Ele que nós temos que nos parecer. Mas Paulo vai terminar esse texto trazendo um terceiro ponto também. Então Paulo fala de uma vida de santidade, uma vida que precisa ser separada. Eu e você precisamos nos separar do mundo. Eu e você não podemos ter mais parte com o mundo. Não dá para ser um crente que tem um pé na igreja e um que tem um pé no mundo. No domingo eu sou um crente que eu venho para a igreja, eu tenho a roupa de crente, eu falo como crente, eu canto como crente, e eu ainda abro a minha Bíblia e acho o texto bíblico e leio como crente também. Mas durante a semana eu viro uma pessoa do mundo. Não dá para ser assim. Paulo chama você ao arrependimento e chama eu ao arrependimento nessa manhã. Para quê? Para que nós realmente possamos ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Precisa ser uma nova criatura que vive em santidade. No segundo ponto, Paulo está dizendo nesse texto: olha, vocês são santos, então não dá para participar da idolatria dos tempos pagãos, e vocês também é o seguinte: vocês precisam dar testemunho. Quando vocês forem visitar alguém na casa de pessoas incrédulas, de pessoas que não creem, deem testemunho de Cristo, orem com essas pessoas, compartilhe da palavra de Deus, compartilhe da mensagem de Deus, ensine a elas que existe diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mostre a elas que existe diferença entre o ser cristão e o não ser cristão. E por fim, Paulo vai dizer o seguinte: vocês precisam praticar o amor no meio de vocês. E por que Paulo termina dizendo isso? Porque a igreja começou a ter um problema de divisão por causa dessas questões. A igreja começou a ter problema de desentendimento. A igreja começou a ter problema de falta de unidade. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que deve prevalecer no meio de vocês é o amor.
E aí, irmão, irmã, e você que me assiste, tem horas que se você é mais maduro, tem horas que se você é mais entendido e mais conhecedor da palavra de Deus, ou tem horas que se você é mais experiente na vida, você precisa ter mais paciência com aquele que ainda é nécio, com aquele que é novo, com aquele que ainda está aprendendo a caminhar. E por que disso? Porque Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, quando for para abrir mão de algo que não é pecado, mas que você sabe que para outra pessoa vai parecer pecado, para um outro cristão principalmente, para uma pessoa que está iniciando a caminhada cristã, que ele ainda está aprendendo os alicerces da fé cristã, abra mão disso. Abra mão disso, não pelo fato de não ser pecado, mas por amor àquele que está aprendendo ainda a caminhada da fé. Por quê? Porque é preciso que a unidade prevaleça no meio da igreja. E às vezes pequenos detalhes que acontecem de circunstâncias, usos e costumes, diferenças doutrinárias, acaba gerando certos tumultos dentro da igreja. Ali na igreja de Corinto era a questão de comer carnes sacrificadas a ídolos. E hoje, nessa manhã, você pode estar fazendo uma avaliação aí da sua vida, ou você pode estar fazendo aí uma avaliação de como anda a vida da sua igreja e verificar que às vezes são outras circunstâncias que estão acontecendo, que estão ocorrendo e que acaba muitas vezes gerando problemas de divisão, problemas de quebra da unidade em meio à igreja. E aí Paulo fala o seguinte, olha, na verdade, o que precisa prevalecer sempre é a prática do amor. E deixa eu falar uma coisa, no capítulo 13 de Coríntios nós vamos trabalhar só sobre essa questão do amor, mas só dando uma pincelada nesse texto que nós lemos nessa manhã, praticar amor não é uma coisa simples, e é por isso que ele precisa ser uma prática. Você já tem algo assim na sua vida que você pratica com constância? Por exemplo, a atividade física. Você observa o seguinte, quando a pessoa é uma pessoa sedentária, uma pessoa que ela não é muito adepta de fazer alguma coisa de movimentação, de atividade física ou de exercício físico, quando ela começa, dá muito trabalho e a vontade é de desistir. Tenho certeza que quem já passou por esse processo sabe muito bem do que eu estou falando. Mas à medida que você vai avançando nessa prática, você vai vendo que a sua vontade vai mudando, o seu hábito vai se fortalecendo, ele vai se formando e aquilo começa então a gerar um prazer de você fazer. E aí começa a virar uma necessidade muitas vezes, de naquela hora você sabe que tem que parar o que você está fazendo, para quê? Para você poder exercitar o seu corpo, exercitar a sua mente e assim você manter uma vida mais saudável. Aqui é da mesma forma, amor é algo que precisa ser o quê? Praticado. Quantas vezes? Uma vez, duas vezes, três vezes? Todos os dias. À medida que eu e você vamos praticando o amor nas nossas vidas, a gente vai observando o quê? Vai observando a formação do caráter de Deus na minha vida e na sua vida. E por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus é amor. Todas as vezes que eu e você começamos a implementar um amor, todas as vezes que eu e você começamos a praticar o amor, todas as vezes que eu e você começamos a desenvolver o amor nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, Deus começa a se fazer presente, porque a essência dele é amor. Foi o ato de amor de Deus que o levou para a cruz, foi o ato de amor de Jesus por todos nós que o levou a ser sacrificado na cruz. A Bíblia diz que, Jesus falando, palavras de Jesus, ele diz o seguinte, que ninguém toma a minha vida. Jesus falou que ninguém tomava a vida dele, mas sim, ele dava esta vida, a vida dele, que em amor àquele que viesse acreditar nele. E João 3,16, que é um dos textos que os cristãos mais conhecem, diz lá, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse
a vida eterna. E a Bíblia diz então que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é algo que a gente não consegue expressar em palavras humanas, por isso que o autor usou essa expressão de tal maneira, que é algo tão sublime, tão elevado, tão grandioso, que a gente não consegue fazer uma equiparação no plano humano, nesse plano natural que nós fazemos parte. Então, para terminar, o que Paulo fala é o seguinte: olha, ame uns aos outros. Jesus deixou esse mandamento. Certa vez, quando Jesus foi questionado pelos fariseus, os fariseus viraram para ele e perguntou assim: Jesus, nós queremos saber qual é o maior dos mandamentos. Eles logicamente estavam fazendo aquilo para pegar Jesus ali numa falha, numa falta à lei. Mas aí Jesus vira e fala assim: olha, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e outro mandamento semelhante a esse, ou seja, um mandamento que está praticamente no mesmo nível: amará o teu próximo como a ti mesmo. Nós não temos escolhas, nós precisamos aprender a amar uns aos outros. Paulo termina esse texto dizendo o seguinte: olha, por causa do amor que há no coração de vocês, por causa do amor que Deus começa a ensinar a vocês nessa caminhada chamada vida com Deus, por causa do amor que o Espírito Santo de Deus vai derramando no coração de cada um de vocês, igreja de Corinto, e também derrama no meu coração, no seu coração e no coração de todo aquele que se converte a Ele. Por causa desse amor, abra mão de pequenas coisas que possam gerar desentendimento, abra mão de pequenas coisas que possam gerar divisão, abra mão de pequenas coisas que possam gerar mágoas e tristezas no meio de vocês. E aí eu termino dizendo o seguinte: que da mesma forma que o amor precisa prevalecer em meio à igreja, no seio da igreja, para que a igreja possa ter vida e vida em abundância, o amor também precisa prevalecer em meio às famílias. Às vezes a gente magoa as pessoas dentro das nossas famílias, às vezes a gente entristece o coração das pessoas, e nessa manhã que Deus possa te mostrar que, se porventura você tem magoado alguém ou magoou alguém, peça perdão a essa pessoa, vá até essa pessoa, pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa, pode ser que seja o seu filho, a sua filha, pode ser que seja o seu pastor, a sua ovelha, o seu chefe, o seu empregado. Deixe Deus falar ao seu coração e comece a praticar o amor. Já dizia certa vez uma canção que obviamente foi copiada da palavra de Deus, e ela dizia assim: tudo que nós precisamos é de amor. Que Deus abençoe cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus nessa manhã possa sarar o seu coração e te fortalecer em nome de Jesus.